Olá, amigos e telespectadores aqui do nosso canal O Patriota do YouTube, sejam bem-vindos e um forte abraço a todos. Lembrando que mais tarde, às 20 horas, nós teremos a volta do nosso jornal O Patriota depois dos problemas técnicos enfrentados nos últimos dias, ok? Venham neste vídeo para comentar que o deputado Carlos Jordi foi alvo de uma operação da Polícia Federal, Operação Lesa Pátria, que investiga aí os supostos atos antidemocráticos, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E neste momento a pergunta que se faz é a seguinte: está sendo feito justiça, a lei está sendo aplicada ou é apenas uma perseguição política? É isso que nós vamos comentar nesse vídeo, mostrando matérias para que os nossos amigos alcancem a sua própria conclusão e comentem, repercutam este fato, ok? Se você está gostando desse conteúdo, não esqueça de curtir e compartilhar, se inscrever no nosso canal e também se tornar membro caso realmente goste do conteúdo na tecla Seja Membro. Também você pode seguir todas as nossas redes sociais e ingressar nos nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Signal. Tudo está descrito abaixo desse vídeo. Vamos à matéria do portal Metrópolis. Está na tela. Segundo o portal Metrópolis, no caderno Na Mira, deputado Carlos Jordi passou orientação sobre atos a golpistas, diz Polícia Federal. Policiais federais fizeram buscas na Câmara dos Deputados e nos endereços ligados ao parlamentar no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. Matéria veio assinada por Mirelle Pinheiro e Carlos Caroni. Matéria de hoje, 18 de janeiro de 2024, horário da publicação 9h04, atualização da matéria às 10h59. Está aí o deputado federal Carlos Jordi. Vamos ao teor da matéria, prestem muita atenção. Segundo investigações conduzidas pela Polícia Federal, PF, mensagens comprovam que o deputado federal Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, passou orientações sobre atos golpistas a bolsonaristas do Rio de Janeiro. O parlamentar é um dos alvos da nova fase da Operação Lesa Pátria deflagrada pela Polícia Federal PF na manhã desta quinta-feira, dia 18 de janeiro. A ação da PF foi antecipada pela coluna Na Mira. Policiais federais fizeram buscas na Câmara dos Deputados e nos endereços ligados ao parlamentar no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. É a primeira vez que um deputado é alvo de busca e apreensão no âmbito da Operação Lesa Pátria. Tá aí a introdução da matéria, que nós vamos complementar com este áudio, somente áudio, porque nós não podemos mostrar o vídeo por conta de problemas autorais, mas com certeza os nossos amigos vão ter acesso ao áudio, que é a informação. Vamos lá, pessoal. O Conexão antecipa para vocês o seguinte: assim como a Camila informou mais cedo, o deputado Carlos Jordi aparece em conversas monitoradas desde agosto de 2022, tramando a ocupação de rodovias. Ele continua enviando mensagens com vídeos e contextos de cunho político e ideológico para extremistas que já estavam na mira da Polícia Federal. Depois da derrota de Jair Bolsonaro, um desses extremistas escreve ao líder dele, é ele quem chama Jordi assim: bom dia, meu líder, qual direcionamento você pode me dar? Tem de poder parar tudo. Vivizinha, se você quiser, está na página 13 do relatório do Ministério Público Federal. Bom dia, meu líder, qual direcionamento você pode me dar? Tem de parar tudo. E o Jordi responde: fala, irmão, beleza? Tá podendo falar aí? Ele não queria mensagem, ele queria telefone. Posso, irmão. Quando quiser, você pode me ligar. A PF diz o seguinte: em tal data ocorriam os bloqueios de rodovias em todo o Brasil, inclusive em Campos do Goytacazes, onde esse extremista, Carlos Vitor, atuava. A PF assevera: ele chama o parlamentar de meu líder e pede direcionamento quanto a parar tudo, o que, segundo os investigadores, levanta suspeita da participação de Carlos Jordi nos atos que ocorreram. Bem, como sempre, nós precisamos fazer uma análise fria e honesta sobre os fatos. É evidente que no Brasil hoje você tem o ativismo judicial, militante de esquerda, que está procurando o revanchismo e a vingança.
Essa Operação Lesa Pátria está parecendo muito uma imitação da Operação Lava Jato, só que às avessas. Por que eu digo isso? Porque naquela época da Operação Lava Jato vocês viram que tinham diversas fases. A Operação Lesa Pátria, veja que engraçado, ela também tem muitas fases, estamos na 24ª fase. E o importante destacar aqui é o seguinte, que as investigações que estão sendo feitas, elas estão sendo com todo respeito àqueles que estão proferindo as decisões e, no caso da Procuradoria, dando a sua opinião, se positiva ou negativa a realização dessas operações, elas estão sendo realizadas sem observar o dolo específico das pessoas de querer abolir violentamente o Estado de Direito ou até a questão do golpe de Estado. Essa coisa a gente pode morrer falando aqui porque não vai adiantar, né? A coisa não é mais jurídica, é política. Então, no lugar aonde que o jurídico sai e saindo do jurídico a lei está sendo desrespeitada e entra a política todos nós conhecemos aqui no Brasil, as canalices, a podridão que é a política em Brasília e em estados e municípios em todo o Brasil. Eu fico me perguntando aqui, em relação a essa operação que envolveu aí o deputado federal Carlos Jordi, se a partir de agora no Brasil, todos aqueles que não vou dizer incitarem, mas organizarem, chamarem manifestações em todo o Brasil, inclusive com paralisação de rodovias, se todas essas pessoas a partir de agora serão enquadradas como uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Essa é a pergunta. Porque eu não vou fazer a defesa do seu Carlos Jordi, eu só estou fazendo a defesa da lei e do que é certo, que deveria ser aplicado a esses casos. A vontade das pessoas, inclusive do deputado Carlos Jordi, era realmente o golpe de Estado, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Segundo, elas tinham condições de fazer isso apenas com manifestações e com depredações que ocorreram na Praça dos Três Poderes em Brasília? E somente isso é suficiente para tipificar este crime, para o enquadramento dos fatos e das condutas ao tipo penal? Porque nós vamos criar um problema no Brasil, quer dizer, vamos criar um problema em tese, uma indignação por parte das pessoas que não foram bestializadas pelos partidos dos trabalhadores. A partir de agora, então, pelo que dá a entender, se você amanhã cismar de fazer uma manifestação, como já foi feita diversas vezes pelo MST, outros grupos políticos e movimentos sociais em todo o Brasil, não somente fechando rodovias, mas ruas, avenidas, então isso também vai ser considerado como como violação, né, do Estado Democrático de Direito, abolição violenta e também golpe de Estado. Veja que a própria jornalista militante, que dá até nojo de ver essa senhora falar, porque é militância do começo até o fim. Jornalismo não existe no Brasil hoje. Veja que esta senhora, ela diz que, olha, a operação da Polícia Federal foi deflagrada porque ele conversou com um cara e esse cara, em tese, seria o organizador desses bloqueios em rodovias e o deputado teria ali alguma conversa com ele no âmbito de organizar. Vamos aceitar essa questão de que ele estaria participando de alguma forma de organizar a paralisação de rodovias, ou seja, manifestações. E a partir daí, este deputado federal, porque não é um Zé Ruela, é um deputado federal, sofre estas buscas e apreensões no seu gabinete, nos seus endereços, porque supostamente ele teria apoiado a tal abolição do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado, mesmo que essas pessoas de fato não queriam isso, ou seja, e também não tinham condições para fazer isso. Olha que engraçado. Então, neste momento, nós estamos diante aqui de uma tipificação nova no tal Estado Democrático de Direito, no arcabouço legal brasileiro, em que as pessoas, todas aquelas que de alguma forma incitaram, e aí eu digo todas, hein? Tome cuidado com o que você andou postando nas redes sociais, faça uma revisão das suas redes sociais, porque qualquer pessoa que tenha, por exemplo,
tenha dito ali nas suas redes sociais, olha, vamos para as ruas mesmo, vamos fechar rodovias, talvez essa pessoa vai ser enquadrada a partir de agora em abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. O que é um absurdo, porque você precisa ter o dolo específico e esse dolo tem que ser comprovado. O que é dolo? Vontade. Eu quis o resultado. E aí a gente fica a pensar neste momento o que vai acontecer a partir de agora, porque a esquerda fará seus movimentos, suas manifestações, muitas delas ao longo dos anos foram violentíssimas. Quem não se lembra dos Black Blocs, quem não se lembra dos Antifas, e nenhum deles foi enquadrado em golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A partir de agora eles serão também alvos da tal Operação Lesa Pátria ou outra operação que vise, vamos dizer assim, proteger o Estado Democrático de Direito? Porque até agora o que se tem é uma conversa, segundo a jornalista. E é engraçado, porque ninguém tem acesso a estes autos desta tal operação. O sigilo se tornou a regra, né, nos processos que tramitam no STF, coisa que deveria ser o contrário, porque o artigo 37 da nossa Constituição, ele é claro em dizer que os atos da administração pública devem ser públicos, mas a Globo News, a Globo, a tal jornalista militante, a senhora Daniela Lima, ela tem acesso a tudo a todo momento, coisa que talvez nem o deputado, nem seu advogado tenha. Então, a pergunta que eu fiz lá no começo, é justiça ou é perseguição política? A nossa Constituição trata de uma coisa chamada princípio da isonomia, que é a lei ser aplicada de forma igual para todas as pessoas, não para um grupo e não para o outro, tem que ser igual. O deputado realmente deve ter alguma ligação com as manifestações? É claro, ele milita, ele é um político, ele milita. E uma coisa é se manifestar, fechar rodovias se manifestando, e outra coisa é realmente querer derrubar o tal Estado Democrático de Direito, abolir e dar golpe de Estado. Quem assumiria o Brasil a partir do 8 de janeiro se realmente essas pessoas fossem ali com o objetivo de derrubar o governo do rei do Brasil? Essa é a questão. Então, meus amigos, finalizando esse vídeo aqui, que o que vale é a informação, os comentários seguintes, é lógico, visa fazer com que as pessoas, os nossos telespectadores, pensem a respeito dessa questão. O que eles querem com tudo isso? Finalizando o vídeo, eles querem o seguinte, eles querem envolver todos da direita nessa questão da suposta narrativa da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de golpe de Estado, para caçar os mandatos dessas pessoas que são a oposição ao governo Luiz Inácio, ao PT, à esquerda no Brasil. O objetivo é envolver a todos. Uns para que percam seus mandatos e não possam continuar militando do lado da direita. As pessoas comuns para que elas simplesmente desistam dessa ideologia porque algum grupo ou alguns grupos políticos e jurídicos acham que a ideologia de direita não é a adequada para o Brasil, somente a de esquerda. Então é uma coisa muito bem arquitetada e muito bem pensada. Não pensem os senhores que eles estão fazendo isso de forma assodada, aleatória, sem propósito e sem objetivo. Isso é uma utopia. Até que se finalize todos aqueles inquéritos abertos ilegalmente que foram chancelados ao arrepio da Constituição pelo próprio STF, que tem o dever de proteger, guardar a Constituição e não alterá-la, os senhores vão ver que a maioria destes deputados e senadores e até o senhor Jair Bolsonaro, seus apoiadores e eleitores, além de já muitos estarem inclusos nessas operações e inquéritos, todos eles serão sancionados pelo Estado comunista ditatorial que aí está. É o que está aparecendo. E tem muita gente que vai entrar nessa seara, nesse contexto,
porque o próprio ministro Alexandre de Moraes já disse isso publicamente. Tem muita gente para ser processada, tem muita gente para ser presa. Então eu aqui, como jornalista, venho dizer aos senhores, tomem cuidado com o que vocês postaram naquela ocasião. Muito cuidado, porque a polícia política está aí. Ela vai se vingar de todos aqueles que ousaram contra o plano de poder petista, contra o suposto estadista brasileiro, Luiz Inácio. Será uma ferramenta estatal que vai, infelizmente, atacar a oposição à esquerda. Esse negócio de Estado violento, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, isso é uma falácia. É acabar com a oposição, é para que volte aquela oposição PT, PSDB, e que não era oposição nenhuma. Fica aí o registro dessa matéria, mas mais à noite nós estaremos ao vivo no Jornal Patriota, tá certo? Então, meus amigos, fiquem com Deus, até mais tarde.